A torcida do Sport Recife vive um misto de ansiedade e esperança desde a chegada de Daniel Paulista ao comando técnico da equipe. A realidade ainda é dura. O time ocupa a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro, mas a transformação que começou a ser vista em campo trouxe um novo combustível para o coração rubro-negro. É como se o clube tivesse encontrado um fôlego extra no momento em que muitos já imaginavam um desfecho melancólico para a temporada. A mudança não foi apenas nos resultados, mas na postura. O Leão que parecia entregue passou a lutar, a correr até o último minuto e a mostrar competitividade contra adversários que, antes, passavam com facilidade pela equipe pernambucana. Quando Daniel assumiu, o cenário era de terra arrasada. O Sport havia disputado 11 rodadas sem vencer, acumulando apenas 3 empates e sofrendo 8 derrotas. O ataque era inofensivo, com apenas 5 gols marcados nesse período, e a defesa estava escancarada, tendo sido vazada 18 vezes. O saldo de tudo isso era apenas 3 pontos na tabela e a sensação de que a equipe não tinha rumo. O torcedor, acostumado com tantas batalhas difíceis, sabia que a luta contra o rebaixamento seria árdua, mas nem o mais pessimista acreditava que a equipe chegaria a esse ponto tão cedo. A virada de chave aconteceu com a volta da competição após a pausa para o Mundial de Clubes. Foi nesse momento que o impacto do novo treinador começou a aparecer. Sob sua batuta, o Sport conquistou as 2 primeiras vitórias na Série A e, mais do que os resultados, mostrou desempenho de equipe que briga de igual para igual com times fora da zona de rebaixamento. A confiança voltou a aparecer, e com ela a esperança de que ainda há tempo para uma arrancada. Os números explicam bem essa transformação. Desde a chegada de Daniel Paulista, o Leão somou 11 pontos, o que representa 78,5% de todos os pontos que o clube possui atualmente, que são 14. Dentro desse recorte, a equipe marcou 11 gols e sofreu 16, um rendimento que, se fosse considerado isoladamente, colocaria o time na 15ª posição da tabela. Ou seja, não é exagero dizer que o Sport passou a ter cara de time competitivo. Nos recortes mais recentes, o crescimento fica ainda mais evidente. Nas últimas 5 rodadas, o Sport apresentou números de 11º colocado, com 7 gols marcados e 9 sofridos. Se o recorte for ampliado para 10 rodadas, o desempenho equivale a uma 13ª posição, com 11 gols a favor e 14 contra. A matemática ainda não livra o clube da lanterna, é verdade, mas a competitividade reacendeu a chama da torcida e trouxe confiança para um elenco que antes parecia perdido. O próximo desafio é daqueles que mexem com o emocional de qualquer torcedor. O duelo diante do Fortaleza neste sábado não é apenas mais uma partida do calendário, mas sim um confronto direto contra o rebaixamento. Além disso, tem o peso da rivalidade regional, algo que sempre aquece os corações do Nordeste. A situação se torna ainda mais estratégica quando olhamos a tabela. O Sport tem um jogo a menos em relação ao Fortaleza, e uma vitória reduziria a distância entre as equipes para apenas 1 ponto. Isso abriria a possibilidade real de ultrapassar o adversário direto e deixar a lanterna, já que ainda haveria uma partida a disputar. O time cearense também chega pressionado. A defesa do Fortaleza é uma das mais frágeis da Série A, tendo sofrido 38 gols em 23 partidas, uma média de 1,65 por jogo. Apenas o Juventude tem números piores, com 45 gols sofridos. Essa vulnerabilidade não é por acaso. Resultados elásticos explicam a marca negativa, como a goleada de 5-0 para o Botafogo no Castelão, além das derrotas pesadas diante do Flamengo por 5-0 e do Palmeiras por 4-1, ambas fora de casa. Esse ponto fraco pode ser explorado pelo Sport, que com Daniel Paulista passou a mostrar mais consistência ofensiva. Para o torcedor, a expectativa é de um verdadeiro teste de fogo. Se antes cada rodada parecia um martírio, agora cada jogo tem o gostinho de decisão, e contra o Fortaleza não será diferente. O Leão sabe que precisa aproveitar o momento de instabilidade do adversário para crescer e transformar a vitória sobre o Corinthians em combustível para seguir acreditando. Não é apenas sobre números e cálculos matemáticos, mas sobre sentimento, sobre confiança e sobre acreditar que ainda é possível escapar. O peso desse jogo também vai muito além da tabela. A rivalidade regional dá um sabor especial e coloca em campo 2 clubes que sabem o que é lutar até o fim.
A pressão é enorme, mas é justamente nesses momentos que a história do esporte costuma ser escrita com raça e superação. A torcida, que lotou a Ilha do Retiro na última vitória, tem papel fundamental nesse processo. O apoio vindo das arquibancadas se tornou combustível para um elenco que parecia sem alma e agora se reencontrou com a essência de lutar até o último minuto. O desafio é gigantesco, ninguém duvida disso. A situação na tabela ainda é crítica, e o risco de rebaixamento continua presente. Mas quando olhamos para o que o time produziu desde a chegada do novo técnico, dá para enxergar sinais claros de evolução. O elenco passou a acreditar, a correr, a marcar e, principalmente, a se entregar em campo. É essa energia que alimenta a esperança de que a arrancada é possível. O Sport entra em campo contra o Fortaleza sabendo que cada lance pode definir o futuro da temporada. A partida é encarada como uma final, e o resultado pode mudar o destino de toda a luta contra o rebaixamento. Não é exagero dizer que este sábado será um daqueles dias que podem entrar para a memória do torcedor, seja pelo alívio de sair da lanterna ou pela frustração de perder uma chance de ouro. Entre os personagens que simbolizam essa fase de reconstrução do Sport Recife, um nome ganhou destaque e conquistou o coração da torcida, o colombiano Christian Rivera. O volante de 29 anos chegou ao clube em uma das maiores transações da história rubro-negra, vindo do Tijuana do México por uma quantia significativa em reais. A expectativa era enorme, e junto dela vinha também a pressão de corresponder dentro de campo a um investimento desse porte. Aos poucos, ele foi mostrando por que foi contratado e hoje já é visto como uma das referências do elenco na Série A do Campeonato Brasileiro. Na coletiva realizada no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, Rivera abriu o jogo sobre adaptação, sobre as dificuldades do início e principalmente sobre o compromisso que sente com o projeto do esporte. Ele fez questão de destacar a importância da vitória sobre o Corinthians na Ilha do Retiro, um triunfo magro pelo placar de 1-0, mas que valeu muito mais do que 3 pontos. Para o colombiano, aquela vitória foi um ponto de virada emocional para o grupo. O time vinha jogando bem, criando oportunidades, mas deixava escapar os resultados nos minutos finais. Contra o Corinthians, o roteiro foi diferente. O gol marcado e a defesa segura até o apito final representaram não apenas a conquista de mais 3 pontos, mas também a devolução da confiança a um elenco que precisava desse respiro para acreditar. E dentro de campo, os números de Christian Rivera ajudam a explicar por que ele se tornou uma peça tão importante no esquema de Daniel Paulista. O volante aparece entre os 10 jogadores com mais desarmes de todo o Brasileirão, um dado que reforça sua relevância na marcação e na proteção da defesa. Além disso, sua presença física impõe respeito no meio de campo e garante equilíbrio ao time, que antes sofria para conter os avanços adversários. Mas a trajetória não foi simples. Ele mesmo revelou que precisou lidar com problemas físicos recentes, uma pequena lesão que limitou seu rendimento por algumas semanas. Recuperado, voltou a atuar em alto nível e disse que esse retorno da condição física ideal é o que vem permitindo que ele desempenhe melhor dentro de campo. A diretoria sabia que estava fazendo uma aposta arriscada ao investir pesado em sua contratação, mas também acreditava que ele poderia ser um símbolo da reconstrução. Rivera entendeu essa responsabilidade. Em suas falas, deixa claro que sente o peso da confiança depositada nele e que quer retribuir com entrega total. Ele mesmo reconhece que ainda tem muito a melhorar, que não atingiu seu máximo, mas garante que está no caminho certo e espera evoluir a cada rodada. Essa humildade somada à determinação de um jogador experiente conquistou a torcida, que já enxerga nele não apenas um reforço caro, mas um líder silencioso. O contrato assinado é longo, válido por mais 3 anos e alguns meses, e o jogador tratou de afastar qualquer dúvida sobre seu futuro. Em caso de rebaixamento, garantiu que não pretende deixar o clube. Sua fala foi firme, ele não cogita sair e está comprometido com o projeto rubro-negro, aconteça o que acontecer. Essa postura caiu como um presente para os torcedores, que vinham de temporadas marcadas por instabilidade e jogadores que muitas vezes deixavam o clube diante das primeiras dificuldades. O colombiano vai na contramão disso, mostrando apego e vontade de construir sua história no Recife. Sua liderança é discreta, longe das palavras de efeito e dos discursos inflamados. Ele prefere falar pouco e agir mais. Dentro de campo,
é quem dá o exemplo com dedicação, raça e foco em cada jogada. Fora dele, se coloca à disposição para ajudar os companheiros, sempre com a ideia de aportar, como ele mesmo disse, seu grão de areia para a construção coletiva do grupo. Essa mentalidade, de somar em silêncio, fez com que Rivera fosse visto como um símbolo de resiliência em uma temporada que testa diariamente os limites de paciência e esperança da torcida. O cenário ainda é de luta contra o rebaixamento, os cálculos matemáticos não deixam dúvidas sobre a gravidade da situação, mas é impossível ignorar o impacto que jogadores como Christian Rivera têm na tentativa de reação. A presença dele dá equilíbrio ao time, reforça o setor defensivo e transmite segurança ao elenco. Ele é, ao mesmo tempo, o símbolo da aposta da diretoria e da fé da torcida em que o clube pode dar a volta por cima. A partida contra o Fortaleza será também um novo desafio pessoal para o colombiano. Depois de uma vitória tão simbólica contra o Corinthians, ele terá mais uma oportunidade de mostrar por que se tornou peça-chave no time. O adversário chega pressionado, com uma defesa instável, e o Sport precisa aproveitar cada detalhe para buscar o resultado. Para Rivera, será a chance de transformar novamente a confiança da torcida em força dentro de campo e consolidar seu papel de liderança silenciosa, mas decisiva, nessa caminhada difícil. Seja pela entrega, pela qualidade técnica ou pela postura firme diante da turbulência, o fato é que Christian Rivera já caiu nas graças do torcedor rubro-negro. Ele não é apenas um reforço estrangeiro contratado a peso de ouro, mas alguém que entendeu rapidamente o peso da camisa do Sport Recife. E em uma temporada tão conturbada, com o time oscilando entre a esperança e o medo do rebaixamento, ter um jogador assim pode ser exatamente o diferencial que o clube precisa para acreditar até o fim. Enquanto isso, Christian Rivera segue como um símbolo dessa reconstrução. Ele mostra dentro de campo o que significa compromisso, entrega e vontade de fazer parte de algo maior. Em meio a uma temporada difícil, ele se transformou em um dos pilares que sustentam o time e um dos nomes que mais transmitem confiança à torcida. Para o Sport, ter um jogador assim não é apenas uma questão de qualidade técnica, mas também de representatividade. É curioso pensar que, há algumas rodadas, ninguém acreditava em reação. Agora, com Daniel Paulista ajustando as peças e com jogadores como Rivera assumindo o protagonismo, a esperança renasce. O duelo contra o Fortaleza é mais do que um simples jogo, é a chance de transformar expectativa em realidade. Se o Sport conseguir vencer, não será apenas uma vitória, mas um recado para o campeonato de que o Leão está vivo, disposto a lutar e capaz de surpreender até os mais pessimistas. A luta contra o rebaixamento ainda promete capítulos dramáticos, mas a diferença é que agora o Sport tem armas, tem confiança e tem jogadores prontos para encarar o desafio. É nesse clima que o Leão se prepara para mais uma batalha, carregando consigo a energia da torcida, a estratégia de um treinador que trouxe nova vida ao elenco e a garra de jogadores que se recusam a aceitar a derrota como destino. E aí, o que tu tá achando até agora? Comenta aí embaixo que tua opinião também vale na resenha. E não esquece de compartilhar com os amigos rubro-negros. Um verdadeiro terremoto tomou conta do futebol brasileiro nas últimas horas. A notícia que circula nos bastidores e começa a ganhar corpo é de que a FIFA teria atualizado seu ranking histórico de competições internacionais, em meio a essa revisão. Reconheceu oficialmente o Sport Clube do Recife como o legítimo campeão brasileiro de 1987. O rumor, ainda não confirmado oficialmente pela entidade máxima do futebol, já incendiou torcedores, reacendeu debates antigos e promete movimentar o cenário esportivo como poucas vezes visto. A informação começou a circular de forma discreta, como um sussurro nos corredores de dirigentes, mas rapidamente ganhou força nas redes sociais, onde rubro-negros celebram a novidade como a consagração definitiva de uma batalha travada há mais de 3 décadas. Para muitos, trata-se de uma reparação histórica, afinal, desde 1988 o clube pernambucano luta pelo reconhecimento de um título conquistado em campo, mas constantemente questionado pela narrativa paralela da Copa União, organizada pelo Clube dos 13. Segundo as primeiras versões, a atualização da FIFA teria incluído o Sport em sua lista de campeões nacionais com impacto direto na contagem de títulos oficiais reconhecidos internacionalmente.
A notícia já foi interpretada por torcedores como um selo de autenticidade definitivo, algo que nem mesmo as inúmeras decisões judiciais no Brasil conseguiram encerrar de forma pacífica. Do Recife a Brasília, passando por São Paulo e Rio de Janeiro, o rumor fez ressurgir discussões que estavam adormecidas, dividindo opiniões e mexendo com a memória coletiva de torcedores que viveram intensamente a polêmica. Ainda não há pronunciamento oficial da CBF sobre o suposto movimento da FIFA, mas bastou a possibilidade para que as redes sociais explodissem. Enquanto rubro-negros vibram com a confirmação tão sonhada, torcedores do Flamengo, principal rival nessa disputa, ironizam, questionam e preparam sua defesa em mais um capítulo de uma novela que parece não ter fim. O certo é que, verdadeiro ou não, o burburinho já colocou novamente o ano de 1987 no centro das atenções, provando que algumas histórias no futebol jamais morrem, apenas aguardam o momento certo para voltar aos holofotes. Essa foi mais uma resenha quente direto da Ilha do Retiro. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance da nossa cobertura raiz do esporte. Até a próxima resenha, tamo junto!